Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No passo a passo de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda capa de micro-ondas super fácil, como vocês viram aí no início do vídeo, ela no micro-ondas, né? Essa aqui é uma aula assim, semelhante à que eu já ensinei uma capa de micro-ondas, só que essa aqui eu adaptei de uma forma mais fácil para fazer. Todo mundo vai conseguir fazer, não precisa de molde, são só medidas. E essa aqui eu fiz sob medida, né? De acordo com o que a minha cliente me passou, as medidas do micro-ondas dela, ela me passou e aí eu desenvolvi as medidas dessa aqui para fazer essa aqui. É importante você medir, né, o micro-ondas. Eu tenho assim uma média de tamanho para de 18 a 20 litros, de 25 litros e de 31 litros, e de 30 litros, né? Essa aqui é um pouquinho maior do que a de 30 litros que eu ensinei para vocês lá na série do kit cozinha, aquela rosinha de cupcake. Eu acho que aqui o dela é de 31 litros, se eu não me engano, mas as medidas do micro-ondas dela tá aqui abaixo, para vocês terem uma base, assim, de quanto aumentar nas medidas. Então, tá tudo aqui abaixo, as medidas do micro-ondas dela, as medidas que ela me passou, né, sem margem de costura, e as medidas que eu passei pra gente montar essa capa aqui. E como vocês viram aí no passo a passo da capa da panela de arroz, né, é um kit, é pra mesma cliente. É um kit, por isso que aqui eu tô usando os mesmos tecidos, a mesma aplicação. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa aula de hoje. Se gostar, não esquece de deixar aí o seu joinha, o seu comentário. E qualquer dúvida também pode deixar aí a pergunta no comentário, tá? Que na medida do possível eu vou respondendo. Então, vamos lá aprender. Então, vamos começar. Vou passar aqui agora as medidas para vocês, tá? Então, a primeira medida que eu vou passar para vocês é essa parte aqui, que vai por cima, assim, do micro-ondas, que pega a altura das laterais e a largura, assim, da parte de cima, tá? E ele mede 28 de altura por 111. Uma vez no tecido tricoline. E as faixas, pra gente emendar aqui, pra unir, né? São aqui, ó, duas de 8 por 28, tá? Duas vezes, que são essas duas aqui das laterais, que a gente vai unir primeiro. Aí, da faixa de cima e de baixo, eu corto já no comprimento total do tecido, ó. Aqui tem 8 também, a largura é 8, tá? E eu cortei no total, depois que a gente emendar aqui, a gente vai usar, porque sobra um pouquinho só. Aí a outra parte é esse aqui, que mede 21 por 44, uma vez também no tecido. E duas faixinhas de 8 por 21, que são aqui, ó, das laterais. E duas faixinhas de 8 por 60, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. Vamos unir aqui essas faixinhas, ó. Vamos colocar aqui direito com direito, acertar bem aqui, ó, na lateral, bem certinho. Aqui também a mesma coisa. E vamos passar uma costurinha reta aqui, outra aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Coloca um alfinete, né, pra ficar certinho. E aí, vamos passar uma costurinha reta aqui e aqui também, tá, gente? É importante sempre unir aqui as laterais primeiro, pra depois unir aqui a faixa de baixo e de cima, tá? Então, tá aqui, ó, já fui lá e passei a costurinha e uni. Agora, a gente vai virar aqui do outro lado, ó, e abrir aqui essa emenda pra ficar ajeitadinho do outro lado. Você pode fazer isso aqui no ferro. Só vinco aqui com a unha e pronto, só pra ficar esticadinho aqui, ficar bem certinho, tá? Aí, faz isso com todas as partes aqui que a gente uniu. Aí, agora, a gente vai vir com as outras faixas, fazer a mesma coisa, ó. Vai colocar aqui, direito com direito. Aqui a de cima, aí vocês já cortam com 57, ó, o meu tá sobrando aqui. E aí, vem com a outra aqui de baixo, coloca também direito com direito, vai passar uma costurinha aqui, né, bem rente aqui, ajeita aqui bem certinho, e aqui, em cima e embaixo, tá? Pra unir essas outras faixas, que vai ficar assim depois. E a outra parte grande aqui, a mesma coisa, tá? Então, ó, já uni aqui todas as partes. Eu vou passar pra vocês aqui a medida que terminou, depois que uniu aqui. Pra quem não quiser colocar aplicação, igual eu vou colocar aqui uma aplicação. Quer fazer só com tecido estampado, inverte, né? Bota o tecido estampado aqui no centro e o de pozinho aqui nas faixas. Aí essa parte da frente aqui terminou com 35 por 58, tá? Eu falei 57 antes, mas ficou com 58. E essa grandona aqui
ficou com 42 por 1,26 m. Essas medidas estão maiores porque eu vou fazer o quilt livre. E quando a gente faz o quilt livre ou matelacê, o tecido repuxa para dentro, ele dá uma encolhida. Então, se você não for fazer nenhum tipo de quilt, nem nada, você diminui aí um pouco as medidas, 1 centímetro mais ou menos na altura e na largura, tá? E aí é só você cortar a manta no tamanho que ficou aqui, a sua medida final, que eu passei para vocês. Aqui eu já colei a minha manta com essa cola aqui, a cola spray. Apesar dela ser a R2, tem cola dos dois lados, quando você passa, né, o ferro, ela cola, mas ela fica soltando depois. Então eu gosto muito de usar essa cola spray aqui, tá? Porque ela não solta, ela fica fixa aqui, igual eu vou fazer um quilt livre aqui, fica melhor, mais fácil. E aqui eu coloquei um TNT, tá até mal cortado, porque depois eu vou refilar. E eu gosto de colocar esse TNT para deslizar melhor na hora de fazer o quilt, principalmente o quilt livre, né? Porque às vezes a manta fica agarrando nos dentinhos da máquina. Então eu gosto sempre de botar o TNT aqui atrás. E isso é opcional. Se você não quiser fazer o quilt livre, pode fazer o matelacê. Se não quiser, não faz nada. Só passa uma costurinha aqui na pontinha, prendendo só o tecido na manta, aí não precisa do TNT. E aí, se você não for fazer o quilt livre, quiser fazer o pet aplique, você vem com o seu aplique, que você vai colocar aqui, ó. Esse pet aplique aqui, desses cupcakes aqui, ó, eu já ensinei lá na série do kit cozinha. Eu vou deixar mais uma vez aqui os moldes disponíveis e o passo a passo do vídeo que eu ensinei a fazer esse tipo de pet aplique aqui, tá? E aí eu vou fazer meu quilt e vou centralizar aqui e vou colocar, tá? Lembrando que o pet aplique só vai aqui nessa parte menor, que é a parte que vai ficar na frente do micro-ondas. Essa parte de cima aqui não precisa. Então, ó, já preparei o meu quilt aqui, ó, das duas partes. Eu fiz o quilt livre, tá? Fiz só aqui nessa parte do centro. E aqui eu já coloquei minha aplicação do cupcake, como eu falei pra vocês. Aí o que eu fiz depois foi passar uma costurinha na pontinha, porque aqui eu não fiz nada, né? Então eu passei uma costurinha bem na pontinha, ó, toda em volta, e refilei o excesso. Tirei o excesso de manta, de TNT, tá? Aqui tá só sobre o TNT. Agora vocês vão cortar a medida pro forro, que ficou com 34 de altura por 57. E aqui a parte maior ficou com 41 de altura por 1,24 m. E aí corta no forro e separa um pouquinho, que a gente tem que preparar as alças. Então, para as alças, nós vamos precisar, ó, de 4 cortezinhos de tecido de 4 por 30, 4 vezes, e 2 vezes de 8 por 32, tá? Essas aqui vão ser as alcinhas de amarrar, e essa daqui é a alça de trás do velcro. E aí a gente vai precisar de 2 cortezinhos de manta também de 3 centímetros por 32. As alcinhas, ó, eu já preparei 3 aqui e vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Que esse cortezinho de 4 aqui, ó, vai dobrar 1 centímetro aqui pra dentro, vinca aqui ou passa no ferro, e aí vai dobrar aqui, ó, uma ponta encontrando com a outra, dobra no meio, e aí vem passando a costurinha aqui e toda em volta aqui fechando, tá? Precisa dar o acabamento só de um lado. Vai fazer a mesma coisa 4 vezes, com as 4 tirinhas, faixinhas de tecido. E aqui a gente vai colocar assim o direito com o direito e vai fazer uma costura em L, ó. Vai vir aqui e fechar aqui, e depois desvirar. Aqui fica aberto, vai desvirar, passar no ferro, e aí colocar esse pedacinho de manta. Pode colocar, em vez da manta também, um pedacinho de alça pronta, ou passar entretela aqui, estruturar com a entretela, da forma que vocês acharem melhor aí, tá? Eu gosto de usar a manta nessas peças de cozinha que vai ser lavada. Aqui já é tudo feito com manta, né? E aí vai ficar assim, ó, depois de pronta. Tá vendo? Aí depois que desvirou e colocou a manta, passou a ferro, tem que vir fazer um pesponto aqui em volta, ó. Vocês vêm aqui, passa aqui em volta, volta aqui e do outro lado, tá? Deixa assim pespontado. E aí já costura aqui o pedaço de velcro. Pedacinho de velcro de 8 centímetros, tá? Aí eu já preparei uma, já costurei aqui o velcro também, ó. E aí agora é só preparar a outra. Agora, com tudo pronto, a gente vai posicionar aqui, tá? Antes da gente costurar o forro. Então, ó, você vai marcar o meio, aqui essa parte menor,
vai dobrar aqui na lateral, vai dar um piquezinho para achar o meio aqui e aqui. E aqui nessa parte, vocês vão medir, ó, de uma ponta aqui, lembrando que se a sua estampa aqui tiver posição, na parte de baixo, tá? Por exemplo, aqui vai estar forrada assim no micro-ondas, aqui é a parte que vai lá no fundo e essa é a parte de baixo, tá bom? Que é a parte que vai ficar aqui, ó, na lateral assim no micro-ondas. Então, aqui nessa lateral, da ponta pra dentro, vocês vão medir 16,5 e vai posicionar a alcinha. Lembrando que a parte sem acabamento vai aqui, tá? Posiciona e coloca um alfinete. 16,5, vem aqui na outra ponta, 16,5, coloca a alcinha com a parte sem acabamento, a parte com acabamento fica pra lá, coloca um alfinete e passa uma costurinha de segurança, tá? Pra segurar aqui no lugar essas duas alcinhas. E aqui, a gente vai colocar as outras duas aqui onde a gente achou o meio aqui da lateral, tá? Coloca assim. E a outra aqui, e passa uma costurinha de segurança também. Aí, vocês vão vir aqui na parte de trás, ó, dessa parte maior aqui, vai medir também 16,5 e vai colocar aqui, ó, a alça com velcro. Vai colocar assim, lembrando que uma vai ficar pra cima, tanto faz o lado, e a outra aqui na outra ponta, 16,5 centímetros, marcou, posicionou aqui o meio com meio. E a outra parte da alça vai ficar pra baixo, tá? Ó, o velcro vai ficar virado pra baixo. Não esquece, porque senão depois vai dar errado. Aí, depois que passou essas costurinhas de segurança pra segurar aqui no lugar as alças, a gente já vai vir com o forro, ó. Coloca uns alfinetes aqui pra segurar elas aqui, pra não correr o risco de costurar aqui, tá? E aí, coloca direito com direito, se o seu tiver estampa, tá? Seu forro direito com direito. Acerta aqui bem direitinho, ó. Coloca, prende com o alfinete todo em volta e deixa uma abertura, pode ser aqui atrás de mais ou menos um palmo, assim, ó, pra gente desvirar, tá? E aqui na outra parte menor, a mesma coisa. Vai deixar uma abertura, essa abertura pode ser aqui, ó, na parte de cima, tá, ó? Marca aqui, pode ser aqui na parte de cima, não precisa ser um palmo, pode ser assim uma mão fechada, porque essa parte é menor, né, tá? E vai passar a costurinha reta, com a margem de um pezinho de máquina e deixando a abertura. Nas duas partes a mesma coisa. Então, fui lá, fechei, ó, coloquei o forro, aí desvirei pela abertura que eu deixei, desvirei e rebati a costura, tá? É importante você rebater a costura pra ficar tudo certinho, senão a parte do forro fica aparecendo aqui do outro lado. Fechei aqui a abertura, antes de rebater aqui essa costurinha por fora, eu fechei a abertura aqui com um pontinho invisível à mão, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Mesma coisa. E aí, agora, você tem que achar o meio aqui dessa parte maior. Eu coloquei um alfinete aqui para achar o meio. E essa é a última costura que a gente vai fazer da nossa capa do micro-ondas, tá? E se atentar também, na hora de passar o pesponto aqui por fora, deixar essas partes das cordinhas pra fora assim, tá? Cuidado para não costurar com ela pra lá ou pra baixo aqui, não veio passar a costura em cima. Então, aqui também deixa assim, ó. Passa o pesponto, deixa aqui tudo pra fora, em todas as partes, aqui também. E agora a gente vai achar o meio aqui dessa parte e vai colocar aqui, ó, vai unir aqui o meio com o meio, colocar um clipezinho ou alfinete e vai prendendo aqui. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, ó, pode ser por cima aqui desse pesponto que a gente fez, tanto faz, ou por esse lado ou por aqui. Vai fazer um retrocesso bem feito aqui no início e aqui no final, tá? E passa a costurinha aqui por cima. E atrás é aberto, né, que a gente não pode botar pano fechando atrás por conta da saída de ar que tem do micro-ondas. Vai ser fechada assim no velcro, tá? Então, vou lá na máquina agora, passar essa costurinha aqui, só essa costurinha, não precisa de viés nem nada, porque aqui já tá tudo embutido e com acabamento, é só passar essa costura aqui agora e tá pronto. Eu percebi agora que não tava filmando, eu fui filmar lá, mostrar essa parte pra vocês, e quando eu fui olhar, a câmera não tava filmando, deu um erro aqui. Mas o que eu fiz foi o que eu falei pra vocês, ó. Uni aqui o meio com o meio e passei uma costurinha, tá vendo, ó? Bem em cima da costura de pesponto que eu já havia feito. E aí tá preso aqui, ó, agora ficou uma parte só inteira. E assim fica finalizado, ó, nossa capa. Aqui agora a gente amarra quando for vestir, né, no micro-ondas, mas aqui eu só vou amarrar pra gente ver como ficou direitinho, dar o formato. E fica assim, ó, tá terminada a nossa capa do micro-ondas.
bem simples de fazer. Como eu falei, quem não quer ter muito trabalho, não quiser fazer o quilt aqui, né, não quiser fazer a união das faixas, só corta aqui, ó, a parte final que eu passei para vocês de tecido, dessa parte dessa, e monta, né? É muito simples, bem fácil. Se quiser fazer só de tecido também, sem a manta, fica bem legal. Eu fiz recentemente para uma cliente, um jogo de cozinha, a capa do micro-ondas e outras peças, e ela pediu tudo assim, sem a manta, só em tecido, né? Porque fica mais em conta também. E fica bem bacana também, mais fácil ainda para fazer, mais rápido, né? E aqui depois eu vou colocar 2 fuxicozinhos de tecido para fazer a cerejinha, para dar o acabamento, tá? E aí eu vou colar com cola quente mesmo. Então esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se gostou, não esquece de deixar aí para mim o seu joinha, o seu comentário, também de compartilhar esse vídeo. E você que é inscrito e que não está recebendo as notificações, dá uma checada aí no sininho, porque quando você aperta no sininho, aparece 3 opções para você clicar. Tem lá todas, é a primeira opção, que você vai receber todas as notificações. Aí tem mais outras 2 opções, então lembra de colocar sempre nesse todas, escolher a opção todas, que aí você vai ser avisado de todas as aulas que eu postar aqui. E você que ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e dar uma olhada aí que tem muita aula, muito passo a passo bacana aí. Então até a próxima aula, que Deus te abençoe.